Queridos alunos do Instituto da Liderança, sejam muito bem-vindos à quarta e última aula de Homilética 2. Já tivemos Homilética 1 presencialmente, agora teremos Homilética 2, ou pelo menos já é a última aula de forma virtual e remota. Eu espero que tenha sido e está sendo com certeza uma bênção de Deus para a sua vida. Nessas aulas nós falamos sobre os termos da palavra homilética, o que significa, os seus conceitos e fundamentos. Falamos também dos perigos que nós temos enfrentados quanto à pregação da palavra de Deus nesse tempo, não só os perigos, mas as dificuldades e obstáculos que pastores e pregadores têm enfrentado neste tempo. Falamos sobre os tipos de sermão, falamos sobre introdução, falamos sobre temas, sobre título. Trouxemos também algumas experiências importantes no que diz respeito à palavra de Deus, ao esboço, ao sermão, à pregação da palavra do Senhor nesse tempo como igreja. E hoje eu quero terminar e concluir essa quarta e última aula de Homilética 2, falando de um assunto muito importante, que é a proposição. Isso mesmo. Ainda que a gente vá usar aqui muitos termos técnicos, lembre que isso aqui é uma sala de aula. Então você não precisa se ater a esses termos técnicos quando estiver ministrando a palavra. A mensagem tem que ser simples, de uma linguagem fácil, que as pessoas possam ter um excelente entendimento, porque o importante não é o que você fala, mas como você fala. Às vezes você está se fazendo entendido, mas as pessoas não estão entendendo nada. E comunicação é aquilo que as pessoas estão entendendo. Uma vez que numa pregação, numa mensagem, o ouvinte não pode se relacionar contigo em um diálogo, até porque as suas perguntas, uma vez que elas existem na pregação, elas são perguntas de retórica que não exigem uma resposta, então esse diálogo não existe, para de repente a pessoa tirar uma dúvida em um ponto que você falou, ou talvez ela discordou de um versículo bíblico que você citou. Essa comunicação, esse diálogo não existe. Então, quanto mais entendível você se fazer, melhor, porque a mensagem tem que ter clareza. Lembra que Cristo sempre usava uma mensagem simples. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Então ele sempre trazia algumas ideias de contextos daquele tempo. Por isso que algum pastor já disse que o Senhor Jesus se fazia claro, um grande pedagogo, né? Um grande professor, um grande mestre, o mestre dos mestres, de ponto que ele não só falava aos ouvidos, mas também ele falava aos olhos. Então, o que é proposição? Quando a gente fala dessa questão de proposição, o que ele quer falar? Bem, nós já falamos sobre os tipos de sermão, nós já falamos sobre interpretação, porque os alunos que já estão fazendo essa aula já tiveram hermenêutica, já tiveram o primeiro modo de homilética, e você que está entrando agora, não se desespere, você também vai rever esses modos que já foram dados a outros alunos, porque nós já estamos caminhando aqui para o bacharelado em liderança e em teologia. Então, nós vimos sobre títulos, vimos sobre temas, sobre a construção de um sermão, sobre como obter informações e recursos para que o seu sermão venha a ser encorpado, robusto, a fim de que os ouvintes possam ter uma melhor clareza e uma melhor aprovação daquilo que você está ministrando. A proposição é a parte mais importante da palavra de Deus, não é? A parte mais importante do seu esboço. É aquilo que você vai trazer como ideia central para os ouvintes entenderem. Então, é aquela afirmação, é aquela fala, aquela frase, que é a frase principal da ministração, da mensagem, do esboço que você tem em mãos e trará ou levará para a igreja. Então, a proposição, ela é crucial para que o ouvinte entenda o que você vai falar. Porque quando você abre a palavra de Deus, a Bíblia, você está ali no púlpito, na tribuna, e você pega a Bíblia e você diz, agora eu vou começar a ministrar. Aí quando você lê o texto, quem está lhe ouvindo, ele quer ter a convicção, ainda que isso seja intrínseco e não proposital, mas ele quer saber assim, o que esse pastor, esse pregador vai ministrar?
O que essa mulher, essa missionária vai falar? Então, quando você lê o texto, por exemplo, se eu ler o Salmo 23, é meu pastor, nada me faltará, a pessoa que está lhe ouvindo está entendendo que você vai pregar em cima daquele texto. Só que nós sabemos muito bem, como pregadores e pastores, que você pode entrar em uma outra vertente no texto. Talvez você vá falar sobre o cuidado do pastor com a ovelha. Mas de repente você também pode falar da presença do pastor em tempos difíceis. Você também pode falar sobre a mesa que foi preparada para o salmista junto aos seus inimigos. Você também pode falar sobre estar sempre na casa do Senhor, porque é assim que termina o Salmo 23. Então, o ouvinte sabe que você vai falar sobre o Salmo 23, mas ele não sabe o que você vai falar especificamente do Salmo 23. Por qual vertente, por qual caminho você vai andar, qual tipo de mensagem você vai trazer oriunda do Salmo 23. Então, por isso que a proposição é muito importante. Lembra que eu falei que a introdução ela tem que ser breve, a introdução tem que estar de acordo com o texto e a introdução tem que te levar ao texto? Pois é, depois da introdução você vai entrar na proposição, é o assunto da pregação. O assunto da pregação é aquilo. Por exemplo, quando eu prego o Salmo 46, eu conto o fundo histórico onde o Salmo 46 foi escrito e eu falo na introdução, olha, este é um salmo que foi escrito em um tempo pós-guerra, na verdade uma guerra que não existiu, de um Deus que trabalhou a favor do seu povo durante uma noite, e aí eu vou preenchendo o texto, e após a derrota do exército assírio naquela madrugada, o Salmo 46 é escrito para mostrar que devemos confiar em Deus. Essa é a introdução. O que é a proposição? É eu falar, hoje eu quero falar para vocês de que devemos confiar em Deus porque Ele trabalha ao nosso favor. Então eu fiz uma introdução, mas já estou dizendo qual é o tema principal, o assunto, melhor dizendo, principal da mensagem. Então, quando eu digo, eu quero falar hoje sobre que devemos confiar em Deus porque Ele trabalha ao nosso favor, as pessoas que estão me ouvindo sabem de uma coisa. O pastor George vai nos provar que vale a pena confiar em Deus. Porque assim como Deus, o Salmo 46, trabalhou em favor do seu povo, nos bastidores da vida, o mesmo Deus também trabalha ao nosso favor, uma vez que confiamos nele. Por isso que o Salmo começa dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É socorro bem presente na hora da angústia. Então a pessoa sabe que eu vou falar sobre confiar em Deus. Essa é a proposição. Você tem que ter muito cuidado de que você não atropele isso. Isso aqui não é uma questão de técnica, isso não é questão de ser mecânico na mensagem, isso é uma questão da realidade da sua mensagem. Se as pessoas não sabem o que você vai pregar, elas não vão querer caminhar contigo. Elas estarão ali por educação. Mas se você lê um texto e você não diz para ela qual é a sua intenção após a introdução, elas vão saber que é mais uma história que será contada para a igreja. Então ainda você fala, não pastor, mas eu vou falar o motivo, o assunto dessa mensagem lá no final da pregação. Mas isso pode não surtir o efeito esperado, porque as pessoas não estão motivadas a lhe ouvir. Então a proposição é a coisa mais importante da pregação. É ela quem vai reinar sobre a pregação, porque ela é você dizendo para onde vocês estão indo. Eu chego a dizer que a proposição é aquela bússola, é o GPS que você coloca em cada pessoa que está lhe ouvindo naquela mensagem e você diz, é por aqui que nós iremos andar. Aí eu pergunto, quando você vai ministrar, as pessoas sabem para onde elas estão indo? As pessoas sabem que elas estão entrando no barco e elas sabem qual é o destino da viagem? Porque se elas não sabem para onde elas irão, então elas não quererão pagar o preço para caminhar contigo. Porque se nem você que preparou a mensagem sabe para onde está indo, por que elas deveriam confiar em você? Então a proposição é o assunto do texto. É a vida do texto, é a matriz do seu esboço da sua mensagem.
Sem a proposição, você fica absolutamente perdido, porque ela vai fundamentar todo o seu texto. E aí é que você tem que ter cuidado para você formular essa proposição de forma correta. Porque se você disser que você vai falar sobre uma coisa e você não diz, o seu crédito vai lá para baixo. As pessoas não vão confiar em você nem nessa mensagem, nem em outra mensagem. Então, por isso que é importante, gente, mais uma vez aqui repito, de preparar o texto, de ler o texto. Hoje eu vou ministrar, vou falar sobre o fruto do Espírito, uma série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Eu já estou lendo há um bom tempo, hoje repassei de novo, já estou pensando o que eu vou falar. Então, pensando e anotando, estudando, pesquisando o que eu vou falar. Porque eu preciso levar à igreja uma mensagem que seja não uma mensagem de performance, mas um conteúdo que edifique a igreja e que edifique o corpo de Cristo. Então você tem que saber muito bem aquilo que você vai falar às pessoas. Por que a proposição é importante? Primeiro, porque é o fundamento de toda a estrutura do sermão. Ou seja, tudo que você ministrar, seja meia hora, 40 minutos, uma hora, vai passar pela ideia principal que você colocou, apresentou aos seus ouvintes, que é o fundamento, é o assunto do texto. E quando você fala o assunto do texto, é muito bom, porque as pessoas sabem do que você vai pregar. Eu sempre uso a comparação de uma pregação com um filme. Então, às vezes, nós somos enganados com o tema do filme, que o tema do filme não tem nada a ver com a história do filme. Mas isso não pode acontecer com a pregação. Então, é bom saber que você vai assistir um filme, mas saber qual é o assunto do filme que você vai assistir. Porque, de repente, não seja o estilo de filme que você gosta. Então, tem uns que gostam de suspense, outros gostam de ação, outros gostam de aventura, outros gostam de filme medieval. Então, para quem gosta de filme medieval, ele assistir um filme de ficção científica, acaba com ele, porque ele não é o estilo de filme que ele gosta. Então as pessoas têm que saber qual o tipo de mensagem que você vai pregar a elas, ok? A segunda coisa importante, primeiro, fundamento toda a estrutura. Você tem que saber o assunto do texto, passar para as pessoas. A segunda coisa é o rumo que o sermão deve tomar. Então quando as pessoas olham para você, ela quer saber o seguinte, o que ele vai pregar hoje? Então através daquilo ali é que a mensagem vai ter rumo. Ainda que você vá lá em Gênesis, passe em Esdras, vá lá em Esther, vá lá em Apocalipse, você vai e volta, você só foi colher informações, você foi pegar versículos, você foi trazer comprovações, mas o texto continua. O seu texto não pode ser uma bifurcação. O seu texto tem que ser uma linha reta, cronológica e lógica, com começo, com meio e com fim. Senão você vai ser aquele pregador igual Abraão, que saiu sem saber para onde ia. Então, é preciso que o rumo da mensagem esteja baseada naquele assunto principal do texto. Então, se eu vou falar sobre fé, não adianta eu preparar a mensagem toda falando sobre inferno. As pessoas estão entendendo que eu vou falar sobre fé. Então, se eu vou falar sobre graça, eu posso usar aqui uma proposição: todo pecador salvo é produto do favor imerecido de Deus. Por quê? O que diz Efésios capítulo 2, versículo 8? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então você leu esse versículo. Você pode falar sobre três coisas aqui nesse versículo. Você pode falar sobre salvação, você pode falar sobre graça, e você só pode falar sobre fé. Por isso que é importante que você fale do assunto para as pessoas que vão ouvir, porque você pode falar das três coisas, mas o ouvinte não sabe de que você vai falar, a não ser que você diga para eles. Você pode falar sobre salvação, pois somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos. Eu posso falar sobre salvação. Mas também posso falar sobre graça, por meio da fé. Então também posso falar sobre fé. E ainda posso falar sobre um quarto assunto. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Posso falar sobre dom de Deus. Então, o assunto, eu espero que você entenda, é importante, porque você vai falar, não, eu quero falar sobre graça. Então, se eu falar sobre graça, todo pecador salvo é produto, favor e merecido de Deus. Embora a salvação seja gratuita, só se torna nossa se aceitarmos pela fé. O primeiro é sobre graça, mas o segundo assunto é sobre fé. Não sei se você está entendendo. Ou eu posso falar sobre salvação.
A salvação tem origem na graça de Deus. Você está entendendo como é importante você saber o que você está preparando para as pessoas ouvirem? Para não chegar lá em cima da hora e falar assim, não, o Espírito Santo, eu abri agora o texto, o Espírito Santo me deu essa palavra. Irmãos, o Espírito Santo não é irresponsável. Você só pode dar aquilo que você tem. Você só pode passar daquilo que você guarda, que você tem como suprimento e como mantimento. Então o Espírito Santo vai te dar uma palavra, a não ser que essa palavra você já tenha comido antes, lido antes, sendo ministrado antes, para você falar para o povo. Não tem essa história de que ele vai colocar palavras na minha boca. Quando Deus fala ao profeta Jeremias, eu colocarei palavras na tua boca, ele não era um menino. Ele já tinha mais de 20 anos de idade. E ele já tinha conhecido toda a parte dos oráculos, das observâncias judaicas, porque aos 12 anos era apresentado um sacerdote. E lembre que ele era de uma aldeia sacerdotal, ele tinha acesso aos sacerdotes, ele tinha acesso aos escritos, aos históricos, ele tinha acesso às tradições judaicas escritas. Então quando Deus fala que vai dar palavra na sua boca, não é que vai cair um chip e de repente você vai começar a falar as coisas. Não é assim que acontece. Quando ele fala que vai colocar palavras na sua boca, ele vai trazer à memória aquilo que você já tem guardado no seu coração, e naquela hora aquela palavra vai ser justamente colocada em prática, encaixada naquela mensagem que você vai trazer. Então pare com isso de achar que o Espírito Santo é irresponsável, porque se fosse assim ninguém precisava estudar. Se fosse assim você não estaria estudando aqui, nem precisaria ler a Bíblia, já que ele vai colocar palavras na sua boca. Tá bom? Então é preciso que estude para não falar as coisas em cima da hora. Como é que eu desenvolvo o processo da confecção ou do melhoramento dessa proposição? Como é que eu construo? E como é que eu posso melhorar essa proposição? Aí vem uma coisa importante, que é a hermenêutica. É você estudar o texto, a exegese do texto, que nós vemos isso em hermenêutica, ok? Em hermenêutica, os alunos terão acesso a isso também, assim que passar por essa primeira fase, quem está começando agora. Então, existem 10 passos importantes para você fazer uma boa exegese. O que é uma exegese? Isso vai falar em hermenêutica. Exegese é a interpretação correta do texto, é aquilo que o texto está dizendo. Quando eu falo texto, eu falo na Bíblia. Então, aquilo que a Bíblia está dizendo é chamada de exegese, é o conteúdo real, puro, como deve ser, porque quando você começar a interpretar a partir de você, ou a partir do que você acha, já não é exegese, é eisegese. Já é uma deturpação da palavra de Deus. Então, quais são os 10 passos para uma boa exegese, para uma boa interpretação do texto? Primeira coisa, leia o texto em voz alta, comparando com versões diferentes para maior compreensão. Então, hoje vocês têm acesso demais, vocês têm internet, vocês têm enciclopédia virtual, vocês têm livros virtuais, vocês têm e-book, vocês têm livros no YouTube que vocês podem ouvir. Hoje você já não lê mais, você já não lê mais com os olhos, você lê com os ouvidos, né? Então veja que coisa interessante. Então a primeira coisa, lê em voz alta. E se você tiver condição, lógico, você pode, por exemplo, pegar Bíblias de interpretação diferentes, para pegar uma Shed e comparar com a Dake, né? Que são as Bíblias que a gente mais conhece assim. Pode, por exemplo, a Dake, uma Shed, uma aplicação pessoal, uma pentecostal. São Bíblias que você pode ver ali os versículos e comparar uma outra. Você pode também fazer uso de uma enciclopédia bíblica, de um dicionário bíblico, ou até de um manual bíblico. O manual bíblico vai ajudar muito a você que prepara uma mensagem. Essas são ferramentas importantes. Quer ver uma coisa mais importante, não, mas tão importante quanto a Bíblia, é um conjunto de comentários bíblicos do Novo Testamento, do Velho Testamento, versículo por versículo traduzido. Olha que maravilha! Isso vai ajudar você a corroborar a sua mensagem, deixar ela mais forte, deixar ela mais atraente às pessoas. E quando eu falo atraente, no sentido de ouvir, das pessoas ouvirem, não no sentido de agradá-las, porque o pregador não agrada pessoas, o pregador agrada a Deus. Então a primeira coisa, lê em voz alta. E é importante ler em voz alta, porque se você vai pregar e você vai ter que abrir a boca, quando você lê em voz alta, você vai ouvir você e ver o que você está errando, o que você tem que melhorar. Reproduz o texto com suas próprias palavras, né? Então nós temos hoje as Bíblias, elas são às vezes de difícil compreensão, mas de repente você pode contextualizar aquele
aquela palavra para esse tempo. Então, com suas próprias palavras, fale o texto, leia o texto, porque quanto mais fácil você for na transmissão, você fizer a transmissão da palavra, melhor será para as pessoas que irão lhe ouvir. A terceira coisa, observe o texto imediato e remoto. Então, leia o texto agora e leia o texto depois. Isso é bom quando você é um pregador, porque você pode pregar o texto várias vezes. Tem o Ben-Hinn dizia que para uma mensagem ser boa, você tem que pregar ela 50 vezes, não é? Então você tem que pregar a mensagem 50 vezes e falar, essa mensagem está boa. Tem gente que pode fazer isso tranquilamente. Verifica a linguagem do texto, se é uma história, se é uma parábola, se é uma profecia, se é um evento escatológico. Você tem que saber o que você está lendo. Quer ver uma coisa, por exemplo, muitas pessoas erram, Provérbios capítulo 8, nós estamos fazendo aquela leitura de Provérbios no mês inteiro. Todo dia eu leio Provérbios. Provérbios 8 fala sobre a sabedoria. E diz que é um momento oportuno que você busca sabedoria e encontra. Aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. E tem muita gente que aplica esse versículo achando que é Deus. Não é Deus que é buscado pela madrugada e me encontra, porque você pode encontrar Deus de manhã, de tarde, de noite, de meio-dia. Mas o que está falando é da sabedoria. Então alguém pode ler um texto, um versículo daquele e achar que falando sobre Deus e ainda prega sobre isso. Mas quando você lê Provérbios 8 inteiro, ele está falando da sabedoria. Então é importante você saber o que você está lendo. Pesquise o significado exato das principais palavras. Os verbos são importantes. Quem é o sujeito daquela passagem bíblica? O verbo vai te ajudar muito. E não só o verbo lhe ajuda, porque você pode saber em que tempo o verbo está. Se ele está no passado, no presente ou no futuro. Isso é importante, isso muda muito a mensagem. Uma outra coisa importante também é para você descobrir vamos dizer que você vai pegar uma mensagem textual, 5 versículos, 6 versículos, qual a palavra que mais aparece nesses 5 versículos. Se aquela palavra aparece muitas vezes naquele versículo, significa que aquela palavra tem algo importante a transmitir. Então você também precisa saber fazer exegese desse texto a partir disso. Faça anotações. O pregador que tem que anotar tudo. Se ele assiste um jornal, uma coisa interessante, ele anota. Se ele está passando na rua, ele vê um outdoor com uma informação importante, ele anota. Se de repente ele recebe uma mensagem no WhatsApp, ele vai ali, anota. Ele está lendo um livro, ele anota. Ele vê uma informação no conteúdo digital, ele anota. Tudo que você puder, anote. Uma frase, uma poesia, um versículo, uma música. O que você puder anotar, anote. Isso vai te ajudar na construção do texto. O caso aqui, logicamente, estou falando da Bíblia, fazer anotações da Bíblia, mas tudo que você puder anotar, anote. Pesquise o contexto, quais são os costumes, as tradições, a época, o país, a política, a economia, quando foi que aquela passagem bíblica foi escrita, com qual motivo, por quem, onde, como, para que foi escrito. Então você precisa saber isso, porque você tem que estar a par de tudo aquilo que você vai fazer. Como se você fosse um advogado e você fosse pleitear uma demanda, uma causa, você deveria realmente ter todo o processo, do início ao final, para que não pudesse ser pego de surpresa por exemplo, outro advogado que está defendendo o cliente ou a pessoa que você está se opondo. Então, assim como o advogado se prepara suas teses, suas demandas, seus pleitos, você também como pregador tem que saber o que você está pregando, tá bom? A oitava coisa, pergunte sempre onde, quem, como, porquê, o que, para quê. Pergunte ao texto, porque o texto vai lhe responder a partir do momento que você perguntar. Tem um livro do John Maxwell que ele fala com um líder, como é que um líder cresce. E um dos parâmetros para um líder crescer é curiosidade. Não é aquela pessoa que tem curiosidade da vida dos outros, não é essa. É aquela pessoa que é curiosa, quer aprender mais, quer saber mais, por que isso é assim. E quanto mais curioso você for, mais você vai crescer. Tá? A nona pergunta, organize o texto em seção principal e secundária. Então, você vai falar sobre o que no Salmo 23? Sobre o pastor. Então coloque todas as passagens que falam sobre o pastor, que seja interessante. Porque lá no Salmo 23, quando chega no versículo 4, ele está no campo. Você pode falar a seção do campo. Do versículo 5 até o 6, ele está na casa. O ambiente mudou. Do versículo 1 ao 4, ele é alguém que está no campo. Ele fala do pasto, ele fala das águas, ele fala do pastor, é alguém que está no campo. Mas quando ele no versículo 5, ele está dentro de casa.
Ele fala da mesa que está na casa, ele fala do óleo que derramou, ele fala de estarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então você pode separar um salmista que até o versículo 4 está no campo, e do versículo 6, 5 e 6 está na casa. E a 10ª coisa resuma com a seguinte frase: o assunto mais importante desse texto é proposição. É o assunto mais importante do texto. É aqui que você entra com a proposição. Então, quer fazer a proposição? Faça uma boa interpretação do texto. Porque, gente, você só vai pregar aquilo que você sabe. Você só vai ministrar naquilo que você acredita. E a gente só sabe se a gente conhecer. Você só vai pregar ou começar a pregar coisas novas quando coisas novas chegarem ao seu conhecimento. Enquanto você não tiver conhecimento, você não prega. Porque você não tem domínio sobre aquilo. Então você só vai ter uma nova mensagem ou vai levar coisas novas, coisas que você crê, através daquilo que lhe é revelado. Então enquanto coisas não foram reveladas ainda, você não pode pregar, porque você não tem domínio daquilo. Por isso que a proposição é importante, por isso que a interpretação do texto é muito importante. Muito importante. A segunda coisa que é importante é você ter a ideia central do texto, que já é a proposição em si, logicamente, né? Já é a proposição em si. Mas aqui, por exemplo, tem uma passagem bíblica de Marcos 16, do versículo 1 ao versículo 4, que fala sobre Maria Madalena, Salomé e Maria, e que foi justamente aquela passagem onde o Senhor Jesus ressuscita. E aí, quando você lê essa passagem, Marcos 16, versículo 1 ao 4, quando você lê essa passagem, você tem que perguntar quem é o sujeito dessa passagem. Porque nós temos ali várias mulheres. Então quem eram os sujeitos? Eram as mulheres. Não era uma mulher específica, mas eram as mulheres. Depois você tem que perguntar por que elas foram ao sepulcro. Tendo em vista que a mulher não era muito bem vista naqueles dias, né? Outra coisa, elas viram a pedra removida. Elas viram a pedra removida. Então, por que eu estou falando disso tudo? Só para você entender. Eu estou falando de mulheres, eu estou falando de especiarias aromáticas, eu estou falando do primeiro dia da semana, eu estou falando do sepulcro, eu estou falando da pedra, eu estou falando que a pedra era grande e foi removida. Então, é muita informação para quem está ali ouvindo. Você vai falar sobre as mulheres, sobre o aroma, sobre a pedra ou a remoção dessa pedra. Então, se você for destrinchar, você tem que perguntar quem é o sujeito, quem é o verbo, qual é o assunto central desses 4 versículos. Porque tem gente que lê, e eu já vi isso muitas vezes, lê o texto, gente, eu já vi gente ler 15 versículos, e às vezes não prega nada sobre aquilo, cansa o povo, e alguns ainda pedem para ficar em pé para ler o versículo, e eu entendo, respeito cada igreja, mas eu ficaria em pé tranquilamente para ler 15 versículos, desde que ao sentar, eu tenho uma mensagem diante dos meus olhos que preenche os 15 versículos que eu acabei de ficar em pé para ler. Então, isso é cansativo, deixa a gente chateado e não é uma coisa muito boa. Então, descubra quem é o sujeito, quem é o verbo, a ideia principal, vai falar sobre os aromas, vai falar sobre o domingo, vai falar sobre a pedra, sobre a remoção da pedra, você tem que saber o que vai falar. Ou seja, tem que ter uma ideia central do texto que você irá ministrar, ok? Pronto. Deixa eu passar para vocês mais alguma coisa aqui. Quando você fizer a proposição, evite perguntas na proposição. Eu falei que você pode ter um tema que pode ser interrogativo, né? Você pode ter até uma introdução que pode ser interrogativa, mas evite que a proposição seja interrogativa. Por quê? Porque se o assunto principal do texto for uma pergunta, isso pode ser um tiro no próprio pé, porque está dizendo que nem você sabe se é isso que você vai pregar ou não, se tem segurança ou domínio sobre o texto. Então é importante que a proposição ela seja uma afirmativa. Então, por exemplo, Hebreus 10, 23. Cheguemos com confiança pela confissão que professamos, porque aquele que prometeu ele é fiel. Deus é fiel. Essa é um tema interessante. Deus é fiel. Mas eu falo assim, eu vou para a proposição. Deus é fiel? Ou eu
uma afirmativa: Deus é fiel. Irmãos, hoje eu irei falar sobre a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Mas quando você fala assim, Deus é fiel, você põe em dúvida isso numa mensagem que mostra a fidelidade de Deus, mas que ao mesmo tempo você pode estar indo de encontro a essa fidelidade. Quando isso é um tema maravilhoso, que você fala assim, não, eu quero provar para vocês que Deus é fiel. Mas quando é uma proposição, quando é o assunto do texto, você pode estar desconstruindo o seu texto todo na primeira vez. É igual aquele jogador que entra para resolver o jogo, ele dá um carrinho no oponente, toma cartão vermelho e sai do jogo. Pode acontecer com você, pregador. Preparou tudo, mas de repente, você mesmo, como diz o povo aqui, construiu com as mãos e derrubou com o pé. Então, cuidado. Eu não sugiro que você faça o assunto do texto com uma pergunta, mas que seja uma afirmativa, tá? Afirmativa, ok? É importante que seja uma afirmação. Tá bom, gente? Vou deixar para você um exemplo aqui que eu anotei sobre, por exemplo, deixa eu anotar aqui, uma vida de dependência. Vamos dizer que você vai falar sobre uma vida de dependência em Deus, dependendo de Deus. Então, como você faria? Eu vou passar esse exercício para casa agora. Eu vou te dar um tema, uma vida de dependência. Como você faria esse texto? Eu quero que você faça a proposição e você escolha o versículo. Escolha um versículo que fala sobre como devemos depender de Deus ou falar sobre a dependência de Deus. Qual seria a proposição? Segundo exercício aí. A vida cristã é uma vida de constante dependência. Gente, eu quero falar hoje sobre a vida de dependência. A vida cristã é uma vida de constante dependência. Você percebeu que tem um verbo. O verbo ajuda muito. Percebeu que não é uma pergunta, é uma afirmativa. Aí como é que eu mostro? Eu lembro que o pregador tem que comprovar o que ele diz. Então como é que eu comprovo que a vida cristã é uma vida de constante dependência? E aí é que eu vou. Dependemos de Cristo para a salvação. Isso está em Tito, capítulo 3, versículo 5. Até para eu ser salvo, eu dependo de Cristo, porque a vida cristã é uma vida de constante dependência. Segunda coisa, eu dependo da palavra de Deus para um crescimento espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Então, para que eu possa crescer espiritualmente, eu preciso ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Eu dependo da oração para ter poder espiritual. Tiago, capítulo 5, versículo 15. O esposo está pronto para você pregar. Quarta e última coisa. E é bom que você está pregando e fala, gente, quarta e última coisa. Se você não falar quarta e última coisa, a pessoa diz tem 5, tem 6, tem 7, tem 8, e vai até onde? Então é bom você falar para as pessoas saberem que você está terminando a mensagem. Dependemos da comunhão para o encorajamento mútuo. 1 João capítulo 1, versículo 3. Então, o que você entende? Para a salvação depende de Cristo. Para o crescimento espiritual depende da palavra de Deus. Para poder, eu preciso poder espiritual. Eu preciso de oração. E para encorajamento mútuo, eu preciso da comunhão. A vida cristã é uma vida de constante dependência. E sabe o que eu faço na pregação? Eu digo isso no início, eu digo isso no final. Então eu fui falar sobre fidelidade, termino falando sobre fidelidade, e ainda lembro das partes da mensagem que eu dividi, para que as pessoas possam guardar mais ainda na sua mente. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que a proposição deve ser formulada com simplicidade e clareza. Gente, o fato de eu dar aula de homilética e hermenêutica, que tem muitos termos técnicos, não me impede de ter uma mensagem simples, transparente e clara, sucinta, serena. Então, às vezes, as pessoas elas querem fazer um tema, não só espalhafatoso, mas um tema, meu Deus do céu, tão difícil das pessoas compreenderem que as pessoas elas vão procurar um dicionário, a palavra para poder dar glória a Deus, aleluia. Elas vão procurar um dicionário, aí quando elas descobrirem o que aquele tema, aquela proposição queria dizer, a mensagem já terminou. Então, uma vez eu lembro que o pregador falou sobre a tríplice emanação do ego. Hoje, queridos, eu vou falar sobre a tríplice emanação do ego. Então, o ouvido está ali, a tríplice emanação do ego. O que
faça uma proposição simples. A que eu acabei de falar, a vida cristã é uma vida de constante dependência. Quando Paulo diz até Tessalonicenses, quando os irmãos estavam tanto esperando a vinda de Cristo, que já não queriam trabalhar, e Paulo diz, quem trabalhar também não coma. Então você vai falar sobre isso. O trabalho traz recompensas. Ponto. O trabalho traz recompensas. Vamos dizer, você vai falar sobre o filho pródigo, Lucas capítulo 15. É tempo do filho voltar para a casa do pai. Olha que proposição simples. Vocês estão entendendo? Coisas simples que nós devemos trazer para as pessoas que estarão nos ouvindo. Então, de repente, você quer falar sobre o testemunho cristão. Você pode usar isso em Mateus capítulo 5, 16 e 17. Sobre a vida cristã, o testemunho cristão. O cristão alegre é uma testemunha eficaz de Cristo. Ou, se eficaz ficar muito chamativa, as pessoas entenderem, o cristão alegre é uma testemunha de Cristo. Percebe, irmãos, nós precisamos ser pregadores, que a gente não complique para o povo, porque o povo já está muito complicado com tanta informação, com tanta teologia, com tanta heresia, e a gente ainda traz mensagem com tema difícil, com título difícil, com palavras difíceis, com proporção difícil. As pessoas têm que entender o assunto de forma muito clara, transparente e fácil, não é? A proposição ela tem que ser específica. Então não fique dando muito redor. Olha, eu vou falar sobre isso. E se você vai falar sobre isso, fale abençoado. Não vá para outro lugar. Fale daquilo que você garantiu que falaria. Porque você não só é mentiroso, mas vai se mostrar como um espertalhão que só quis a atenção das pessoas, mas não falou aquilo que você disse e confirmou que falaria. Então seja específico, né? Vou falar sobre oração. Há um grande valor na oração. Por exemplo, vou falar sobre oração. Há um grande valor na oração. Vou falar sobre disciplina dos filhos. Os pais devem disciplinar os filhos. E aí eu vou mostrar pela palavra de Deus. Vou falar sobre Lucas 19:10. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que estava perdido. Cristo ama os perdidos. Cristo vai buscar os perdidos. Então procure ter uma proposição específica, clara, sucinta, transparente e fácil, para que as pessoas não tenham dificuldade em entender o texto, tá bom? Eu quero deixar esse exercício para você aí. Você vai fazer duas coisas. Uma vida dependente de Deus. Eu quero que você escolha um versículo que se encaixe a esse tema, uma vida dependente de Deus. E eu quero que você escolha uma proposição, ou seja, o assunto do texto, e porque você vai escolher o versículo, para que você encaixe, vai me preparar o versículo, o tema eu já estou dando, e o assunto do texto também você vai fazer para mim, tá bom? É sobre isso que eu quero falar, sobre o assunto mais importante do esboço da mensagem, que é a proposição, tá? A proposição. Porque se você tem o assunto do texto muito claro, sabe o que vai transmitir, sua mensagem vai sair, olha, nota 10. Você falou, eu vou falar hoje sobre oração. Vou falar que a oração é uma arma poderosa no mundo espiritual. Aí você prega sobre oração, você traz ilustração sobre oração, você fala da sua experiência de oração, você pega versículos bíblicos sobre oração. Aí quando as pessoas terminam, eu digo, realmente, ele falou sobre oração e terminou sobre oração. E não pense que eu estou sendo muito cobrando por demais você, achando que isso não acontece, não é? Muito exigente. Porque na verdade hoje nós temos um povo que é muito exigente. Então se você vai pregar sobre alguma coisa, eles vão querer ouvir sobre isso, porque eles têm ouvido vários pregadores no Instagram, no YouTube, no Facebook. Então você tem vários pregadores do mundo inteiro mesmo, num celular como esse, ou no computador. Por que ele tem que parar para te ouvir? Isso quer dizer que você tem que ser bom naquilo que você faz, ok? Eu tenho dito que muito mais do que você ser dedicado, você tem que ter habilidade. Por exemplo, eu sou dedicado na oração, estou dedicado na leitura bíblica, mas você me daria sua barriga para eu fazer cirurgia? Não, lógico que não. Por quê? Porque eu não fui treinado para isso. Eu não sou cirurgião.
Então eu posso ser dedicado, eu posso até te dar um livro sobre medicina, ou ver até alguma cirurgia no YouTube, mas você não vai confiar porque eu não tenho experiência, eu não me formei para isso. Eu tenho dedicação, mas eu não tenho uma habilidade para fazer aquilo. Então se você se propõe a pregar, tenha habilidade. É lógico, vem a unção do Espírito Santo, vem o poder de Deus, vem a parte divina, espiritual, vem a parte que eu estudo, lógico, mas eu tenho que ter habilidade para falar às pessoas, porque de repente eu posso me frustrar achando que eu fui chamado para isso aí e não fui chamado para isso. Então tenham muito cuidado, porque uma palavra maldita pode matar pessoas espiritualmente, eternamente e também fisicamente. Então cuidado quando você subir a um altar e colocar-se numa tribuna, no púlpito para ministrar, faça isso com muita dedicação, mas acima de tudo com muita habilidade, tá bom? Sem deixar de lado o poder do fogo do Espírito. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço aos alunos do Instituto da Liderança, tá? Os módulos já estão disponíveis a tempo, é só me chamar no privado aqui no WhatsApp, 779-8815-4910 é meu WhatsApp, eu já vou enviar para você. Tchau, tchau, até a próxima.